Que maravilha. Hoje foi um dia maravilhoso. Não sei se para você foi. Estive ali com a juventude anglicana, os nossos adolescentes lá no Game Over. Nosso querido Vitor estava lá também. Passou o final de semana lá, né, Vitor? E mais 3 adolescentes da gente aqui. E foi maravilhoso, muito bom a gente poder ter esse contato, né, com os outros integrantes da nossa família. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente pudesse começar esse culto adorando ao Senhor da melhor forma, da forma mais alegre possível. A gente vai cantar uma canção agora super conhecida, você com certeza sabe a letra dessa música. Mas eu queria te provocar. Eu queria dizer para você que não faz nenhum sentido você ter saído da sua casa, ter colocado uma roupinha bonita, né, Nasa? Um perfuminho. Pelo menos uma vez na semana a gente tem que fazer isso, né? Tô brincando. Tem que fazer mais vezes, viu, gente? Por favor. Mas a gente sai da nossa casa, a gente gasta gasolina, a gente se arruma a maioria das mulheres se arruma desde muito cedo. A gente aqui do louvor chega aqui de 4 horas da tarde aqui na igreja. Mas nada disso faz sentido se a gente fizer só pra gente. O objetivo da gente se reunir aqui, além de adorar a Deus, é estar com os nossos irmãos. É se fazer presente, de corpo presente, tá? Então se você entrou por essa porta, você não falou com ninguém e vai sair, acha que vai sair do mesmo jeito que você entrou, não faça isso. Esse é o momento da nossa semana onde nós nos reunimos, e a Bíblia diz que onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então tenha plena convicção de que Deus está aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te apresentamos, Senhor, essa noite. Deus, essa noite gloriosa de encontro, essa noite gloriosa, Senhor, de poder, de cura, de libertação, essa noite de louvor, essa noite de alegria, essa noite de derramamento de alma e de espírito, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado, Deus, porque às vezes a gente não está tão bem, mas quando a gente chega aqui, a gente sente o teu abraço, a gente sente o abraço dos nossos irmãos, e nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, no nome santo, amém. Vamos louvar o Senhor? Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes vir. Canta bem alto. Deus está, Canta, igreja, aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, vai, tão certo como eu te falo que podes me ouvir. Tu és o
Senhor, sei que tu podes me ouvir. Aplauda o Senhor. A melhor parte disso tudo é que Deus pode te ouvir. Tem uma oração muito poderosa de Jesus, que Jesus começa a sua oração dizendo assim: Pai, obrigado porque eu sei que tu me ouves. Essa mesma convicção nós temos que ter. Amém? Se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare todo joelho. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Escute isso. Deus não quer que você o trate como um ídolo. Isso é muito importante de entender. Deus não deseja ser o seu ídolo. O desejo de nós, quando Ele nos criou, foi para ter um relacionamento com a gente. Ídolo
a gente só idolatra, a gente admira, a gente observa. Ídolo é um ser inanimado. Ídolo é algo que você cria na sua cabeça. Quem lembra daquela passagem da Bíblia do bezerro de ouro? Aquela passagem é muito importante. Às vezes a gente lê aquele texto e a gente deixa passar um recado muito importante de Deus para nós, porque a gente acha que o bezerro de ouro foram os hebreus que criaram um Deus para adorar. Negativo. Eles deram uma cara para Deus. Eles fizeram uma imagem do Deus que eles achavam que serviam. Hoje a gente continua construindo bezerros de ouro na nossa vida. Chegou a hora da gente decidir se a gente quer adorar ao Deus verdadeiro ou a imagem que nós criamos de Deus. Você quer adorar o Deus verdadeiro ou a imagem que você criou? Aquilo que você acha que Ele é, aquilo que está preso dentro da gavetinha da sua bolha religiosa. Deus não deseja isso. Deus deseja relacionamento. E a gente não está falando de pecado agora, tá? A gente não está falando de pecado. A gente está falando de sinceridade, de coração reto, de humildade diante de Deus. Por isso que essa música eu considero muito poderosa, porque ela diz assim: e mesmo sendo pó, com tudo que há, em mim confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome. Podemos cantar de novo. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó,
queria, nesse momento, convidar cada um. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Se você não tiver restrição, se você não tiver problema, se ajoelhar no seu lugar. Caso você tenha alguma restrição, não tem problema, em pé ou sentado mesmo, colocar a mão no seu coração. Nós sabemos nossos erros, nós sabemos nossas falhas, e queria convidar nesse momento de introspecção, olhar para dentro de você mesmo e começar a entregar aquele que nos sonda, que te conhece, onde seu nome está gravado na palma de suas mãos. Confessar cada erro, cada falha, cada abuso, cada injustiça cometida. Senhor, queremos aqui, Pai, entregar nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, Senhor. Apesar de nós mesmos, Tu nos ama, Tu escolheste nos amar, e Tua palavra nos diz que Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. E eu queria, Senhor, na Tua presença, pedir perdão, Te entregar meus erros, entregar as minhas falhas. Quantas vezes, Senhor, eu tenho pecado, falhado, errado contigo, comigo mesmo, com o próximo, Senhor, através de ações, atitudes, palavras, pensamentos, olhares desejosos, omissões, Senhor. Quantas vezes eu podia proclamar e falar do Teu Evangelho, falar daquilo que Tu tens feito, e eu tenho me omitido, Senhor. Quantas vezes eu podia ter convidado, falado a alguém, ter feito e semeado a diferença na vida de alguém, e me omiti, Senhor, por timidez ou vergonha, Pai. Este sou eu falho, esse vaso quebrado, que me entrego e me coloco nas Tuas mãos, crendo, Senhor, que Tu irá me refazer, irá me moldar novamente, Pai. Então, Senhor, por favor, esquece, apaga, corrige, joga no mar do esquecimento meus erros, minhas falhas, as palavras duras, os olhares invejosos, gananciosos, Pai. Conserta, emenda esse que sou hoje, Pai, aqui, reconhecendo minha fraqueza, minha falha, muitas vezes minha falta de fé. Me coloco na Tua presença, Senhor, para que Tu possas me dirigir e me conduzir aos planos, projetos e sonhos que Tu tens para mim, Senhor, caminhando nas Tuas veredas e na Tua palavra. É isso que eu peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Boa noite, família! Vamos recomeçar. Boa noite, família! Agora, um louvor desse aqui, deixa o céu bem baixinho, parece que vocês ficam tudo encabulados, não faça isso não. Boa noite, gente. Eu sei que vocês vieram aqui cultuar e adorar a Deus, sim ou não? Viemos entregar, sim ou não? Viemos nos relacionar pessoalmente com Ele, sim ou não? Aí, mas como igreja família, nós somos carismáticos, então estamos no nosso minuto comunhão. Se movimente, se levante quem se sentou, saia do seu lugar, dê um abraço, diga o quão especial Ele é, o quão importante Ele é, a felicidade de o ver na casa do Senhor, de estar perto dEle, de poder congregar. Se faz tempo que não vê, diga que está sentindo falta. Aquele que não se levantou e tem vergonha, vá nele lá, dá um abraço. Esse cara que não se levanta. Mas não deixe de se movimentar. Não deixe de movimentar. 20 segundos é muito rápido. É 1 minuto e só falta 15. Três, 2, 1, foi! Vamos voltar aos nossos lugares. Olha, a gente tem que ser mais proativo. Na hora que começar o minuto de comunhão, já sai do canto, porque quando chega no final, todo mundo quer estar falando ainda.
É 1 minutinho, é jogo rápido. Vamos voltar aos nossos lugares, vamos voltar aos nossos locais. Gente, aqui você é bem-vindo. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Aqui, mais do que um lugar de adoração, é uma família para pertencer. Então nós vivemos nesse jeitão. Como vocês viram, nós somos carismáticos, gostamos de abraçar, de falar, de conhecer, de estar perto. Esse é o nosso jeitão, família, igreja de ser. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. A vocês que nos recebem em casa, que abrem aí as portas da sua casa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Compartilhe esse link que você recebeu, você pode estar abençoando outras vidas. Que no próximo culto, caso você esteja aqui no Natal, o Grande Natal, nós estaremos aguardando você por aqui. Gente, quem está aí também nos siga nas redes sociais. Sou_Trindade. Gente, colocamos só coisas de Cristo. Só coisas para fazer você crescer, aumentar seu conhecimento e evoluir. Evoluir como cristão, evoluir na palavra, sabe? Para a gente amadurecer. E assim a gente vai juntinho, crescendo e amadurecendo no Evangelho do Senhor. Amém? Agora, nem precisei da segunda. Isso aí. Vamos para o nosso momento agora de generosidade. E eu queria ver o que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. E assim Paulo fala: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo ali, ele estava organizando meio com uma vaquinha, né? Ele estava organizando ali uma campanha para abençoar os cristãos de Jerusalém, que passavam necessidade. E com isso, ele fez o quê? Contou com a generosidade das pessoas, de outras pessoas, de outros cristãos, de outros irmãos, em outros locais. E assim ele montou essa campanha para poder abençoar ali. Mas ele traz um princípio muito interessante nesse texto, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, quando ele diz: de acordo com a sua renda. E a gente precisa refletir sobre isso. Quando Paulo fala ali aos irmãos, ele fala para nós hoje em dia também, de acordo com sua renda. Deus não exige, Deus não pede nada para nós que nós sejamos incapazes de dar. Ele não pede nada mais do que aquilo que nós podemos dar. Deus nos conhece, Ele sabe o que nos dá, mas com certeza Ele conta com a minha, com a sua, com a nossa generosidade para abençoar e fazer as coisas acontecerem, fazer a obra andar. Nós já falamos diversas vezes, essa é uma igreja viva. A nossa igreja é uma igreja viva, ela é um organismo saudável, ele cresce. Pagamos contas, mas vocês veem que todo culto, domingo a domingo, ou pelo menos uma vez por mês, vocês veem diversas mudanças. Geralmente a mulher observa mais, porque às vezes a mudança está numa mudança de piso, uma placa, uma pintura, porque assim nós temos que prezar a excelência para o Senhor. E aqui, além dessa excelência, nós buscamos abençoar outras vidas. Recentemente nós mostramos o projeto, falamos aqui do projeto, nós abençoamos vidas de uma igreja que foi destruída lá em Guiné-Bissau. Então nós como igrejas, nós nos organizamos para abençoar quem está aqui. Movimentos aqui próximos, nós estamos para inaugurar em breve a Trindade Social, abençoar vidas. Como abençoamos pessoas também distantes, que precisam de nós. Então eu queria convidar vocês, com um coração humilde e alegre, com aquilo, de acordo com a sua renda, com aquilo que Deus te dá, proporcionalmente, e com alegria, abençoar a igreja, a casa, o ministério, para que possamos avançar juntos, de novo, como uma família. E aqui você tem as formas de fazer isso. Você pode fazer através do Pix, caso o QR Code aqui na tela fique pequenininho e ruim de fazer leitura, tem um envelope no bolsão à frente que dá para fazer leitura. Você pode também fazer em espécie, colocando, e nossos voluntários estarão passando com a salva através de transferência ou maquininha de cartão que está ali atrás. Então, fique à vontade, mas ore. Se hoje não é o dia, não se constranja, porque não é sobre números, não é sobre dígitos, é sobre um coração generoso e disponível a abençoar e estar junto no projeto do Senhor. Então ore, vamos louvar enquanto nossas voluntárias estarão passando com um sorriso lindo para receber de vocês. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor caminho. Há um segredo no
Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite. Amém. Estendendo as mãos para cá, dizemos as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Chegamos ao nosso momento de gratidão e essa semana tivemos aniversariantes muito importantes. Foram Maria do Carmo, tia Carminha. Parabéns, meu amor, Deus te abençoe. Miguel Albuquerque, filho de Natália e de Ivan, parabéns. Rafael Tenório, também sobrinho de Mari. E Luciano Goldin, de Tai. Tá lá atrás, né? Parabéns, tio Lu. Deus te abençoe. E também temos um testemunho lindo hoje do nosso irmão, Léo Scott. Vem cá, vem dar seu testemunho. Louvar o Senhor com a sua vida. Boa noite, família, tudo bom? É difícil às vezes segurar a emoção para que a gente não deixe que a nossa fé se torne emocionalismo, certo? Eu poderia falar aqui também de vários milagres que foram feitos na época de Jesus apenas para provar que Deus é Deus, que é tudo em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas dia 8 de junho eu estive aqui e enfrentando diversas batalhas, não só as minhas, mas também batalhando no mundo espiritual por amigos e por pessoas que eu amo. E no dia 8 de junho, quando eu vim aqui, eu não vim entregar minha vida para Jesus, porque eu sei que eu sou separado por Deus desde o ventre da minha mãe, e que fui nascido e criado na igreja cristã e tive a doutrina graças ao meu pai e minha mãe. Mas no dia 8 de junho eu vim aqui entregar minha vida pelos meus amigos e por uma pessoa especial que está ali, chamada Cecília, e apenas para a honra e para a glória de Deus. Eu não fiz nada em troca, eu não falei: Deus, eu não quero ser glorificado, eu não quero ser uma pessoa que vai lá na frente falar disso para ser lembrado, mas para provar que Deus ainda é Deus. E que se você chegou aqui hoje, que está enfrentando um momento difícil, que às vezes desanima, perde a fé, não perca a sua fé não, porque desde o dia 8 de junho que eu venho colocado meu joelho no chão, lá na praia de Ponta Negra, eu venho orado todos os dias, 4h50, 5 horas da manhã, em busca de 3 milagres. Foram 3 milagres que eu entreguei minha vida para receber, e 2 milagres já foram entregues. Um está aqui hoje, que é a Cecília. Ela passou por um procedimento cirúrgico e foi tudo certo, correu tudo bem, graças a Deus, mas logo depois ela passou por uma provação muito difícil, onde um médico falava: você precisa fazer essa cirurgia urgente, e eu falava: não faz. E o médico falava: você precisa fazer. Eu falei: não faz, não vai precisar fazer essa cirurgia. E fui orando. E lá na praia de Ponta Negra, gente, é onde eu gosto de orar, é lá na praia. Deus me deu a visão que ela estava curada, e eu falei para ela: você está curada. E o médico insistindo que ela tirasse, que ela fizesse a cirurgia de emergência. E hoje eu estou vindo aqui nesse culto só para agradecer pela vida dela, que ela foi curada, que não precisou fazer outra cirurgia de risco, e está aqui só para glorificar o nome do Senhor. E o segundo milagre, família, foi o da multiplicação. Poderia falar sobre o milagre da multiplicação lá atrás também, tantos milagres que eu poderia falar lá de trás, mas o que eu quero falar para vocês hoje é que Deus continua operando milagres na vida de cada um que está aqui, e vai operar na vida de você no momento oportuno.
quando Ele decidir que é a hora, tá bom? Então não desanime se vocês estão cansados, se vocês estão com a fé um pouco abalada, não desanime, creiam, orem, que Deus ainda opera grandes milagres, tá bom, família? Pastor, obrigado, viu? Tá faltando o terceiro milagre, família, eu vou vir aqui contar para vocês, viu? Amém. Quanto Deus tem feito em nossas vidas e fará muito mais. Gente, vamos agora para a nossa leitura da palavra de hoje, que está lá em João, capítulo 22, 61 ao 62. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Esse é o Evangelho do Senhor. Damos graças. Louvado seja Jesus Cristo. Temos algo que precisa ser superado. Uma ferida do passado, um medo escondido, um Estamos erro que conectados machuca, o tempo todo, mas a boa nos notícia perdemos nas em distrações. Cristo você o tempo pode se escapa, o levantar passado machuca, todo o dia. futuro assusta, Jesus e o nos presente ensina se que perde a no meio do caminho. A ansiedade nos consome, a tristeza nos puxa para trás e a fé parece cada vez mais distante. Mas há uma voz, uma promessa que carrega uma certeza: o melhor tempo é agora. Vença as distrações, reconheça o cuidado de Deus e permaneça conectado em Jesus, porque dias melhores virão. Não adie, não fuja e não pare. Passo. Supere-se. Caminhe com Cristo, porque em Jesus a sua superação já começou. Boa noite, família. Glória a Deus. Mais um domingo e nós vamos juntos avançar nessa série tão especial que tem falado com tanta autoridade e poder aos nossos corações. Supere-se todo o dia. A gente já refletiu aqui sobre a superação da rejeição com o perdão, do medo com a coragem. E hoje nós vamos olhar para a vida de um apóstolo do Senhor Jesus, Pedro. Quando a gente fala Pedro, chega a dar um negócio assim, né? Porque eu sempre brinco aqui que Pedro é brasileiro. Pedro é aquele cara meio inconstante, né? Que tenta resolver tudo, tem esse espírito de liderança, sempre para cima. Mas hoje Pedro vai nos ensinar como o fracasso, que é uma das experiências mais frustrantes da vida, pode nos ensinar quando abrimos o nosso coração para um toque do Senhor Jesus. Pedro era um dos 12. Fazia parte do colégio apostólico, era alguém de extrema proximidade e intimidade com o Senhor Jesus. Pedro, ele é chamado por Cristo quando ele está no seu ofício. Pedro era aquele tipo de empresário, microempresário da época. Ele tinha o seu barco, era pescador, até conhecer Jesus, porque depois que ele conhece Jesus, ele passa a ser um pescador de vidas. Era alguém, então, que caminhou com Jesus, de um ciclo tão íntimo que Pedro viveu momentos exclusivos, ao lado de alguns amigos, como Tiago e João. Ele participou da cura da sogra. Pedro era um cara bom, gente, ninguém há de negar. Pedro participou da ressurreição da filha de Jairo. Ele esteve presente na transfiguração, na preparação da ceia, no Getsêmani. E depois que Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus, ele encontra o túmulo de Cristo vazio. Uma das principais características de Pedro era, Pedro era líder. Se ele estivesse aqui na igreja, de que seria que ele ia ser líder? Já parou para pensar? Pedro agitado do jeito que é, eu acho que ele ia estar no acolhimento. Todo mundo que chegava, ele ia abraçar, seja bem-vindo, né? Diz que ele está lá na porta do céu, então agora ele está lá, ó. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pedro era um grande líder. Os evangelhos vão narrar diversos momentos que esse
homem vigoroso, esse líder eficaz, ele se coloca à frente com coragem e autoridade. Conta-se que certa vez Jesus estava com os seus discípulos e ele pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E ele logo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava dizendo é: tu não és apenas o filho do carpinteiro de Nazaré, tu és Deus. Aleluia. Pouco antes da crucificação, o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos de que eles se escandalizariam por sua causa. Mas Pedro, impetuoso, cheio de coragem, intrépido, ousado, ele nega essa possibilidade. Em Mateus 26:33 ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei. Em Lucas 22:33 ele ainda diz: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão, e se preciso for, vou até a morte. E é nessa conversa em Lucas 22 que ele escuta do Senhor Jesus: Pedro, Pedro, nós somos Pedro, gente. Todos nós temos um tiquinho de Pedro em nossa veia. E o que eu mais amo na Bíblia é essa revelação da humanidade. Pedro mostra quem ele é. Ele é humano. Ele tem o seu DNA e a sua digital de maneira exclusiva, assim como eu e você temos. Pedro comete erros assim como eu e você cometemos. Então quando ele jura ao Senhor: olha, eu estou pronto para ir para a cadeia, eu estou pronto até para morrer por tua causa. Jesus, com todo amor, com toda sabedoria, olha nos seus olhos e lhe diz: Pedro, ainda antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E é engraçado que Pedro, pouquíssimo tempo depois, algumas horas, ele está na casa do sumo sacerdote. O Senhor Jesus já havia sido traído, preso, havia levado algumas pancadas que deveriam ser minhas. Ele está lá no pátio da casa do sumo sacerdote, sendo humilhado, enfrentando um julgamento injusto. E nesse momento então, Pedro se encontra naquilo que na teologia nós chamamos de ponto de tensão da conversão. É um momento que todos nós vamos passar em algum momento. Se você não passou, vai passar. É aquele momento de: e agora? É agora. Eu nego ou afirmo a minha fé? Quem sou eu como cristão? Não, eu estou sendo confrontado, e agora? Eu me posiciono ou não? Eu pago o preço por Jesus, que pagou o preço na cruz do Calvário por mim, ou eu paro aqui? E foi exatamente nesse momento que ele fracassou. Foi exatamente naquela curva da esquina que você não pode errar, que Pedro escorregou e caiu. Ainda em Lucas 22, o texto vai dizer no verso 57, quando ele nega dizendo: mulher, não o conheço. No verso 58 ele diz: homem, eu não sou um deles. E no verso 60, homem, eu não sei do que você está falando. Então o galo canta, e Pedro se lembra das palavras de Jesus. A queda de Pedro foi brutal. Sim, ele era um dos 12. Ele andou com o Senhor Jesus. Ele viu os milagres, ele acompanhou tudo, ele estava com ele em todos os momentos, e ele nega publicamente, ele falha com seu amigo, com seu Senhor, com o seu mestre, ele nega o seu chamado. Pedro é a prova de que fracasso não respeita cargos nem promessas. Essa semana nós fomos impactados, o mundo inteiro viu, quando um homem famoso, bilionário, dono de uma das empresas mais valiosas dos Estados Unidos, foi pego em flagrante adultério com uma secretária de sua empresa,
curtindo uma festa, em romance. Um homem que encontrou sucesso financeiro. Ele conquistou tudo que podia conquistar profissionalmente, mas era um fracassado dentro do lar. Agora olha para Pedro. Pedro, sabe, é exatamente isso. Pedro tinha tudo. Pedro tinha a presença. Pedro caminhava com Jesus. Mas Pedro não caiu por falta de amor, mas caiu por excesso de confiança em si próprio, por falta de vigilância espiritual. Ei, eu e você precisamos cuidar da nossa vida. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia, porque todo homem tem pé de barro. É por isso que aqui nessa igreja a gente fala e a gente insiste. Caminha com Jesus, ama Jesus, fica na palavra, não dá brecha para o diabo, porque ele quer te envergonhar. Tem gente que pensa, o diabo quer me destruir. Não, ele quer te envergonhar, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Ele quer envergonhar o nome do Senhor através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua história. Nós precisamos defender a nossa fé e vida com o Senhor. A palavra para Pedro aqui é de líder do grupo para fracassado do grupo. Olha que coisa. Mas eu quero dizer para você que não há queda tão profunda que a graça não alcance, nem fracasso tão grande que Cristo não possa transformar em vitória. Não há nada que Ele não possa fazer. O fracasso não precisa ser o fim da sua jornada, mas ele pode então se tornar um ponto de início. O que eu quero dizer para você é: não faça do lugar do seu fracasso uma zona de morte, mas faça do lugar do seu fracasso uma plataforma de lançamento, para que você possa viver o destino profético que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua história. A graça tem um apetite voraz em reconstruir vidas e histórias. Se tem uma coisa que a graça é especialista, é em reconstruir histórias e vidas que foram em algum momento quebradas. Coisas que te aconteceram, erros, falhas. A minha pergunta para você é: será que você já teve aquele momento onde tudo parecia perdido? Um laudo médico contrário, uma palavra maldita, uma decisão errada, um erro que te custou muito caro na jornada. Pedro já teve. Aquele que prometeu fidelidade até a morte foi o primeiro a fracassar. Ele negou e foi tomado por uma dor que só conhece aqueles que caíram. Mas esse não é o fim da história, porque em Cristo o fracasso não coloca rótulos, mas é uma escola para que a gente possa aprender. O fracasso então se transforma em aprendizado. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades. O primeiro passo na jornada de reconstrução é admitir que erramos, que falhamos, que caímos. Sim, é por isso que em nossas celebrações nós temos esse momento de confissão. Não é para você utilizar esse momento como um rito qualquer, não. É um momento de entrega, de quebrantamento, de humilhação. É quando você abre a caixa preta daquilo que está guardado aqui, você desnuda a sua alma na presença do Senhor e reconhece. Coração compungido e contrito, Deus não despreza. É por isso que em Lucas 22:62 nós lemos que Pedro, ao negar Jesus, quando Jesus lhe olha, quando o galo canta, o texto diz que ele chora amargamente. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você fechou a porta, orou do secreto, clamou, sabe? Entrou num nível de intimidade que é só você e Deus e que ninguém pode se meter.
Tem muita gente pensando que o ponto de virada da superação é na hora da queda, mas não é. É no momento que reconhecemos que caímos. Pedro não fugiu da sua dor. Ele sabia que tinha caído, ele chorou amargamente, as suas lágrimas foram o batismo da sua humildade. Cristo procura homens e mulheres com corações humildes. É por isso que o Tiago registra dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro não ficou culpando Judas. Pedro não disse: a culpa é do sinédrio, é do ambiente hostil. Não, não. Ele enxergou que Deus podia lhe reconstruir. Que a partir de um momento, sabe, de reconhecimento das falhas pessoais, Deus podia reconstruir. Foi o reverendo Hernandes Dias Lopes que disse: reconhecer a própria fraqueza é o início da força em Deus. A minha pergunta é: quantas vezes a gente fracassa? Por orgulho, por altivez de espírito. Quantas vezes nós negamos conselhos de pessoas que nos chamam para falar em amor? Quantos filhos têm negado o conselho de suas mães para dar vida a desejos próprios da sua carne, de suas intenções pessoais? Quantos alertas o Espírito Santo tem nos dado? Pedro só voltou porque chorou amargamente. Não seja como aqueles que costuram uma ferida aberta com linha de pesca, porque ela vai infeccionar. A cura só acontece quando a ferida é levada ao doutor, e aí o tratamento começa para que tudo se faça novo. Tem muita gente tentando remendar coisas com a própria força, querendo dar jeito em tudo e achando que pode fazer com a força do braço, com a inteligência, com o recurso, com um carro, com beleza, com estrutura. Não vai. Sabe esse vazio que rasga na alma? Só Cristo pode preencher. Sabe essa dor que você tem carregado? Só Cristo pode aplacar. Essa ferida que a vida abriu, só Ele pode sarar. Reconhecer a falha não te enfraquece, mas te coloca na rota da graça. E é nessa rota que nós somos chamados para estar. E que a graça do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vós. Amém. O fracasso então se transforma em aprendizado, primeiro, quando reconhecemos a nossa fragilidade. E segundo, quando lembramos das promessas de Jesus. Ele é um Deus de promessas, é um Deus de milagres, como o Léo acabou de falar aqui. Sabe, não tem nenhuma promessa de Cristo que vá cair por terra. Todas elas irão se cumprir no tempo apropriado. Eu tenho uma que mexe com o meu coração. Eu tenho certeza que mexe com o seu também. É aquela que diz que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. A nossa alegria não é viver aqui de forma regalada, sabe assim, com as coisas que a gente talvez gostasse de ter, ou com aquilo que a gente vê na internet, que pessoas têm. Não. A minha alegria, a sua alegria precisa ser a certeza de que Ele vai voltar e que nós estamos prontos, preparados e esperando. Por isso, juntos, como igreja, declaramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Verso 61. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito. Sim, queridos, no instante em que o galo cantou, não foi o som do canto do galo que chamou a atenção de Pedro, que partiu o seu coração, não. Foi a lembrança da palavra de Jesus. Pedro não conseguiu ser sustentado por sua coragem, porque ela falhou.
Pedro não foi guardado por sua experiência, porque isso não o impediu de tropeçar. Mas Pedro foi restaurado pelo poder da palavra, pela lembrança de uma palavra derramada, de um Deus que ora, que intercede por nós, de um Deus que não se espanta com os nossos erros, com os nossos fracassos, porque Ele sabe de tudo antes de acontecer. Antes de nós tropeçarmos, Ele já prepara o caminho. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, o texto diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei com você, para que sua fé não se desfaleça. Esse é o Deus que intercede. Que eu sinto uma liberdade do Senhor aqui nessa noite, tão linda no meio de nós. Tem céus abertos sobre essa casa. Há uma palavra do Senhor sendo derramada em cada coração aqui. Sabe? Porque por vezes na minha vida e na sua vida o diabo tentou nos peneirar, mas há um Cristo, um Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o início e o fim, a brilhante estrela da manhã, aquele que conhece as estrelas pelo nome, recolhe as águas dos oceanos com a concha de suas mãos, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que esteve morto e vive pelos séculos dos séculos, pelos séculos sem fim, aquele que é a ovelha, a porta e a videira, Jesus de Nazaré, intercede por sua vida, com amor, com graça e com perdão, misericórdia. Glorifica o nome desse Deus maravilhoso, porque Ele está agindo com liberdade nessa noite, derramando mais sobre você. Foi o saudoso Timothy Keller, pastor norte-americano, que disse uma frase mais ou menos assim: quando o pecado tenta te definir, deixe que a palavra te lembre de quem você é em Cristo. Forte, hein? Porque todos pecamos e carecemos dessa graça, desse amor. Mas essa graça nos basta, sabe? Muitos vivem hoje presos à culpa, esquecem da obra de Cristo, esquecem do amor do Senhor. E quando você se coloca de frente ao fracasso, você tem duas opções: ou você foca no erro, ou você foca na palavra. Ou você fica com seus erros, ou você firma nas promessas que estão registradas no livro, a Bíblia Sagrada, que nos direciona, que nos impulsiona, que nos inspira. Sabe, toda profecia, toda palavra de conhecimento precisa estar em concordância com a palavra. Cuidado com a palavra que você tem recebido aí na internet, porque se não tiver em concordância aqui, já era. Corre, cai fora. A palavra está aqui, ó. A promessa que você precisa está aqui, ó. E nós precisamos ser uma geração que vive próxima da palavra, que conhece a palavra, obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e que não tem com que se envergonhar. Sabe? Fica com a promessa é maior do que seu erro. Você pode ter errado, mas aquele que começou a boa obra, Ele diz: eu sou Deus para terminar. Você pode cair 7 vezes, mas Ele é Deus para te levantar. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que faça Ele te amar mais ou menos. Se você está aqui nessa noite, é porque você é um filho da graça. Firma na palavra. Semana passada Enzo subiu aqui e deu uma palavra de quando ele estava no desafio dos voluntários, perto de desistir, cansado. Ele faltou entrar em alguns detalhes aqui de coisas que lhe aconteceram, mas tá bom, não vou falar. A vontade dele era: eu vou desistir. Mas no meio do caminho havia uma palavra escrita:
e aquilo lhe deu forças para não fraquejar. Pedro não foi salvo por seu desempenho. Pedro não foi salvo pelo amor que ele tinha por Jesus. Pedro foi salvo pela graça do Senhor. Mesmo antes da sua negação, nesse mesmo texto, capítulo 22, no verso 32, o Senhor Jesus lhe diz: quando você voltar, fortaleça o coração dos seus irmãos. Ou seja, Cristo já sabia que Pedro ia cair, mas Cristo já sabia que Pedro ia voltar. Hoje é dia de restauração. Se você caiu, é hora de voltar. Se você errou, é hora de levantar. Cristo está com você e Ele quer te impulsionar para viver coisas maiores. Então o fracasso, querido, se transforma em aprendizado quando reconhecemos as nossas fragilidades. Segundo, quando lembramos da promessa de Jesus. E terceiro, quando aceitamos o recomeço com humildade. O recomeço não é um prêmio dado a pessoas obedientes, aos mais comportados, né? Aqueles santinhos gospel. Não, é um presente da graça. E o que é a graça? Definimos a graça como um presente, como um favor imerecido de Deus. Eu não merecia, mas ela me encontrou. Eu não precisava aos olhos humanos, mas Deus olhou para mim e derramou o seu amor, e um amor que insiste em me amar, mesmo apesar da pessoa que eu sou, inclusive pelos erros que eu cometo. Isso é a graça de Deus, esse amor que nos leva a recomeçar, mas recomeçar com humildade. Olha, João 21, após a ressurreição, o Senhor Jesus tem um encontro com Pedro. Pedro volta ao lugar do primeiro encontro, ao ambiente da pescaria. Jesus lhe chama à beira-mar não para lhe acusar. Jesus vai à sua presença não para apontar, para dizer: ei, você errou. Se fosse no dia de hoje, eu duvido que as igrejas estivessem aceitando Pedro. Mandava logo para fora. Você negou o homem, vaza daqui. Tem espaço para você aqui não. Recomeçar? Não, seu erro não tem perdão. Afinal de contas, Pedro, que é o meu erro, o seu erro? Pedro blasfemou, ele praguejou, ele negou Jesus. A vontade que dá é esganar, né? Humanamente assim. Como é que você fala um negócio desse, Pedro? Mas o que Pedro recebe é amor. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Léo, Sóstenes, Maico, tu me amas. Neto, Luciano, Carol, tu me amas. E o mesmo que o viu negar 3 vezes, por 3 vezes, viu o amor restaurar todas as coisas. O amor é o maior dos dons, já declarou o apóstolo Paulo. E hoje Cristo te chama a essa verdade. Tu me amas. Não há palavras, não há cobranças. Há um convite de amor que diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro recebe é o maior dos cargos. Apacenta as minhas ovelhas. Foi a W. Tozer quem escreveu uma frase dizendo: a graça de Deus sempre nos encontra em nossos desertos, mas nos leva de volta ao nosso propósito. Pedro caiu no lugar da vergonha. Cristo lhe restaurou e lhe impulsionou para o seu destino. O chamado é de reconstrução, e eu quero dizer para você nessa noite: Jesus continua reconstruindo histórias.
Ele continua levantando servos, líderes, pastores. Ele continua a restaurar ministérios que a vida quebrou, que erros machucaram, afastaram. Há novidade de vida, há superação, há restauração. Pense num restaurador de obras de arte. Ele recebe aquela obra danificada, mas ele não joga fora. Ele tem cuidado, ele reconstrói camada por camada, ele preserva a sua essência, porque ele vê valor nas rachaduras. Jesus é assim conosco. Ele não nos substitui, ele não nos manda para longe, ele nos coloca de pé e nos impulsiona para viver coisas novas. Ele não te joga fora. O que eu quero dizer para você através dessa mensagem é que Deus te vê além do seu fracasso. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse: mas pastor, como você recebe uma pessoa como essa na sua igreja? Eu disse: como quem? Você? Ele: não, como essa. Você sabe quem ele é. E eu disse: é porque eu já consigo ver ele transformado pela graça de Deus. Porque quando Cristo age, eis que tudo se faz novo. Quando a pessoa chega, ela chega suja, sabe? É porque ela saiu da casa, lançou-se no mundo, gastou tudo, foi para o mundo, se jogou no pecado. Mas quando ela volta para casa, há um Deus que corre ao seu encontro, bota uma sandália nova nos pés, veste nova, anel no dedo, manda matar o novilho gordo e declara: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começa a festa, aleluia. Quando eu e você chegamos, essa foi a mensagem. Os céus se alegram. Então viva isso. Não se apega aos erros, às falhas, aos fracassos. Lembre-se, não há queda tão profunda que a graça não te alcance, nem fracasso tão grande que Cristo não transforme em vitória. Foi o mesmo Pedro que negou, que jurou, que praguejou, que restaurado, cheio do Espírito Santo, pregou o maior sermão pregado na história da humanidade. 3.000 pessoas se converteram e se batizaram no mesmo dia. Foi esse Pedro que a história conta, que quando da sua prisão, do seu martírio, ele disse: eu não tenho hombridade para morrer como meu Senhor. Ele sabia que seria pendurado numa cruz, e o seu pedido é: coloquem a minha cruz de cabeça para baixo. Porque com Deus, cicatriz vira testemunho, queda vira lição, e erro nos leva a aprendizado. Você não é o erro que você cometeu, eu não sou, nós não somos. Pedro é a prova viva disso. Você não é o que disseram para você nos dias mais difíceis de sua vida. Você é aquilo que Cristo olha para você e declara com meio da sua graça: ei, você é muito mais em Cristo Jesus. Não deixa ninguém dizer que você não é. Não deixa sua cabeça guerrear contra você. Não guarde em seu coração coisas horríveis que te aconteceram, que fizeram, entregas da sua vida, amores que você viveu, situações na sua história que hoje te colocam em posição de vergonha. Ele renova todas as coisas. Supere o fracasso com aprendizado para viver coisas novas em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui vivendo o seu canto do galo. Talvez você esteja sentindo o peso de decisões erradas, palavras mal colocadas, lugares que você frequentou, decisões impensadas. Talvez você esteja se perguntando: tem lugar para mim no reino de Deus?
E a resposta é sim. Jesus está na praia esperando por você, com pães e peixes, esperando por você. E nos seus olhos, tu me amas? Nessa noite Ele quer quebrar esse peso, sabe? Essa angústia que tem machucado. Não fica olhando para aquilo que você viveu. Passou. Desliga. Tá. Não chega para lá nesse controle remoto. É para frente, igreja. Tu me amas? Eu creio que uma unção de perdão está sendo derramada aqui nessa noite. Sem olhar para aquilo que passou, para as palavras que você diz, para as traições cometidas, para as máscaras que você colocou para fingir ser algo ou alguém que você não é, para as coisas e concessões que você teve que abrir para ser aceito, aceita no meio de lugares e pessoas. E isso gerou fracassos, machucaduras, coisas intensas. Ele está aqui no meio de nós. E se você quer viver mais dessa presença, eu não sei qual foi o louvor que prepararam para agora. Meu Deus, aleluia. Nós já declaramos essa verdade aqui hoje. Vocês creem numa bondade de um Deus maravilhoso? Vamos ficar de pé e cantar juntos esse louvor. Te amo, Deus. Declara essa verdade. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Essa fidelidade nos constrange. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nessa bondade, coloca a mão sobre o seu coração. Declara em oração. Escuta a voz do Senhor agindo dentro de ti. Deixa Ele falar contigo nesse momento. Nós já declaramos céus abertos, nós já desfrutamos da presença. Nada, absolutamente nada é maior do que a presença. Nós queremos estar na Tua presença, viver na Tua presença, amar a Tua presença, Senhor. Hoje, os Teus filhos e filhas, nessa casa de oração, declaram da Tua bondade, reconhecem os seus erros, reconhecem as suas fragilidades, e no exame de consciência, nós não queremos apenas voltar e ficar lá no lugar da queda, mas hoje nós queremos ir lá, aniquilar e caminhar para frente, vivendo uma reconstrução com humildade, firmado nas Tuas palavras. Sim, Senhor, porque o mundo tem tentado nos paralisar de diversas maneiras.
As notícias são alarmantes. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão com medo de perderem o seu negócio por causa de tudo que estão vendo na economia. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo o caos em seus relacionamentos, duvidando do amor de Deus, que estão com a fé quase apagando, porque um dia, no lugar de sua queda, resolveram estacionar, não se levantaram e não estão disponíveis para avançar. Mas nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em Tua presença no meio de nós, ao declararmos a Tua bondade, ao declararmos o Teu amor, ao declararmos a Tua presença, nós nos lançamos em Tuas mãos, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, nós rejeitamos todo o fracasso, nós não carregaremos mais as nossas quedas, nós lançamos fora todos os fardos e decidimos avançar por Teu amor, por Tua bondade, para que na escola da vida sejamos mais do que vencedores, crendo nas Tuas promessas que dizem que nenhum mal nessa terra, nenhum peso, nada, absolutamente nada pode ser maior do que a alegria da coroa da justiça que está prometida, proposta para todos aqueles que creem e que vencem no nome poderoso do Teu Filho, Jesus de Nazaré. E a Ele que nós glorificamos, que nós louvamos, que nós adoramos. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louva Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus e és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Dá mais uma salva de palmas para esse Deus. Glorifica o nome dEle. Pode sentar no seu lugar. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Porque é tão bom quando a gente está aqui, né? Em unidade. Mas eu creio que nós vamos voltar para casa de maneira diferente. Restaurados, renovados. Não vamos estar mais no lugar de nossas quedas, mas vivendo para o destino que Deus nos reservou. Nós temos, desde que começamos essa série, entregue na saída dos nossos cultos um desafio semanal. Talvez você não esteja fazendo, e eu vou dizer para você que é uma pena. Aqui não tem nada que vá tomar mais do que 5 minutos no máximo do seu dia.
Mas todos os dias você pode, sabe, ir trabalhando aquilo que nós ministramos no domingo. Então amanhã, por exemplo, ore pedindo a Deus sabedoria para aprender com os erros e não ser paralisado por eles. Você já ora. A gente só te deu um direcionamento. Terça-feira, anote um erro recente ou do passado que te marcou. Pergunte: o que aprendi com isso? Quarta-feira, leia Lucas 22, 61 e 62, o texto que nós ministramos aqui. Imagine o olhar de Jesus sobre Pedro. Sinta esse olhar sobre você hoje, um olhar amoroso e restaurador. Pequenos desafios para você fazer durante a semana. Tem algumas perguntas para reflexão. Tem um pequeno espaço para você anotar algo. E no final está o ponto mais importante. Porque há uma declaração de fé para você ler. Só você e Deus. E há um espaço para você assinar e datar. E no momento que você realiza essa datação e essa assinatura, você está rejeitando todos os fracassos da sua história. Viva isso. Sabe? Não deixa passar em branco. Nós fizemos com muito carinho e com toda certeza guiados por Deus, para que a mensagem ela não pare aqui no domingo, mas que ela possa caminhar com cada um de vocês durante toda a semana. Que Deus esteja nos abençoando, nos impulsionando para sairmos do lugar do fracasso, do erro, das quedas e avançarmos em nome de Jesus. Eu tenho um aviso para dar hoje. É que no dia 31, próxima quinta, nós temos culto normal, culto de oração, tefilá. Mas no dia 31 nós vamos estar recebendo esse homem de Deus, o Mark dos Santos aqui. E o que você vai viver estando aqui presente, você nunca viveu na sua vida. Você nunca viveu. A unção que que o Deus derramou sobre a vida do Mark, como do Dr. Randy Clark, do Bill Johnson, né, de toda a equipe da Bethel Church, são coisas, uma porção de Deus. Um ministério de cura e de cura. Quando você chegar aqui no dia 31 de julho, eu só peço uma coisa: creia no que Deus vai fazer. Só isso. Só creia e viva o que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Marcos já está no Brasil, numa caravana. Junto com uma equipe de americanos, tem mais 6 pastores. O Marcos é brasileiro, tá? Mas ele está com 6 pastores americanos. E ele tem uma palavra muito forte aqui para essa cidade, para essa igreja. Mas aí eu vou deixar ele entregar. Então venha dia 31 e chama o povo, gente. Chame pessoas que você conhece, pessoas para viver essa experiência do céu aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Venha com fé e expectativa. Viva Natal, a Viva Trindade, dia 31 de julho, é numa quinta-feira, às 19h30. Vocês vão viver, nós vamos viver algo novo da parte do Senhor, eu tenho certeza disso. Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre esse movimento, sobre os motivos da vinda desse homem de Deus para o Brasil, especialmente para Natal. Porque quando ele esteve marcando sua agenda, não tinha Natal. E ele disse: Deus me disse que eu preciso ir a Natal. E a primeira pessoa que foi contactada foi o pastor Rodrigo. Nós colocamos ele em outras igrejas aqui também. Mas eu creio que Deus tem algo da parte dele para trazer para todos nós. Então, dia 31, sabe? Só vem. Agora vem com fé.
Vem com fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e deixa os céus fazerem aquilo que já está proposto lá em cima. Vamos ficar de pé. Eu quero entregar uma bênção sobre a sua vida. Quando você sair por essas portas, eu sempre digo, né? Não tema, porque Deus não perdeu o controle. Porque o céu não está em crise. O amanhã a Deus pertence. E Ele já está lá. Para que nós não sejamos essa geração de ansiosos, depressivos, temerosos, agoniados. Sempre preocupados com o dia de amanhã. Se você confia nesse Deus, feche os seus olhos e estenda as suas mãos para esse altar. E eu tenho uma bênção especial para ser derramada sobre a tua vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face, vos dê a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Lhe dê a tranquilidade na mente e no teu espírito. A nossa oração, Senhor, de bênção nessa noite, continua sendo a mesma que eu fiz quando eu dobrei os meus joelhos ao chegar nesse lugar. Que os nossos espíritos estejam ligados ao teu espírito e que as nossas vidas honrem os céus e abençoem pessoas na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos declarar o nosso comissionamento. Viramos sempre para a porta. Você está nos visitando hoje pela primeira vez. Entenda. Igreja não é ponto de chegada, é o ponto de partida. Aqui nós viemos para receber, celebrar, mas nós saímos para repartir. Aqui nós passamos pouco tempo, 1 hora e um pouquinho, mas ao sair por essas portas, você terá uma semana inteira para viver a mesma pessoa que você foi nesse tempo aqui. Então, juntos, em uma só voz, declaramos com fé e ousadia: vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, uma ótima semana e que Deus lhes abençoe.